E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o irmão Adinaldo, e eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para a sua vida, com o seguinte tema: 3 provas que Deus ama o pecador. A gente vai estar estudando e meditando na palavra de Deus e vamos estar lendo alguns textos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, da tua graça, da graça do teu Espírito Santo, que me capacite, me use como servo pequeno e frágil, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Me capacita pelo teu Espírito Santo para anunciar, para pregar a tua palavra, o teu evangelho, das boas novas de salvação ao pecador. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar lendo, iniciando com um texto que se encontra na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos irmãos de Roma, os romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, onde diz assim a Palavra de Deus: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Esse texto, ele nos fala do amor de Deus, do grande amor de Deus pelo homem, e esse texto, ele vai nos trazer algumas verdades para nós, para o homem. A primeira é que Deus nos ama, mesmo que nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz claramente que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não foi quando nós se tornamos bons, quando nós nos tornamos corretos, puros, bons. Mas a palavra de Deus diz claramente nesse texto que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso implica em nós dizermos, em nós entendermos a palavra de Deus, que Deus, ele sempre conheceu e ele nos conhece. E a palavra de Deus diz que ele conhece os nossos pecados. Ele sabe que nós não somos bons, ele sabe que nós somos pecadores. Mas mesmo assim, ele decidiu nos amar. A palavra de Deus, ela é bem clara, que esse Deus, ele perdoa pecados. A palavra de Deus vai nos dizer, ela vai nos mostrar que um ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua vida de erro. E acima disso tudo, de reconhecer o seu pecado, que era um ladrão, que era um pecador, ele reconhece que aquela aquela sentença de morte, de condenação, de juízo, que estava sendo emitida sobre ele, naquele momento, como ladrão, como pecador, como malfeitor, era justa. Mas ele reconhecia que aquele homem que estava ali ao seu lado, Jesus, o Filho de Deus, ele reconhecia que aquele homem não era merecedor da morte, não era merecedor de juízo algum. Então, aquele homem, ele reconhece, aquele ladrão, ele reconhece que é pecador e reconhece ali que Jesus era santo, que Jesus era puro e que Jesus era o Salvador. E ele chega para Jesus naquele momento e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele naquele momento: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Aquele homem, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu quem ele era, mas acima disso, repito de novo, ele reconheceu que Jesus era santo, que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus não merecia a morte. E ele reconhece Jesus ali como Salvador. Então Jesus dá aquela palavra para ele, para a vida dele. E o que nós aprendemos com esse versículo, esse primeiro versículo que nós lemos, é que Deus ele nos conhece. Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece nossas imperfeições, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele amou toda a humanidade, todo homem perdido, pecador, e enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Você que está me ouvindo, talvez se for por um amigo, talvez se for por um filho, talvez se for por um ente querido, se for por alguém que você tem afeição, que você tem amor, que você tem carinho, talvez você tenha coragem de dar a vida por ele. Mas se for alguém que não merece, um assassino, um ladrão, um malfeitor, você jamais teria coragem de dar a sua vida, de se entregar por essa pessoa que não merece, que é malfeitor, que é pecador. Mas o amor de Deus, ele é diferente. O amor do Senhor é diferente. Então ele envia seu Filho amado Jesus para morrer por nós, mesmo quando nós ainda somos pecadores.